Meu nome é Arthur. Tenho 45 anos e passei a maior parte da minha vida estudando e pesquisando histórias do interior, lendas do campo e tradições orais que raramente chegam aos livros. Como antropólogo e historiador do Brasil rural, já rodei estradas de terra até a poeira tomar conta do carro. Já dormi em casebres e ouvi cantigas antigas diante de fogões a lenha. Mas nunca, em tantos anos de jornada, havia me deparado com algo que realmente fizesse meu sangue gelar. Achava que, em meio a tantos relatos, tudo se resumia a metáforas do sofrimento do passado, ao medo do desconhecido, à necessidade de dar sentido ao insucesso da lavoura ou da criação de gado. Porém, acredite ou não, alguns anos atrás tive uma experiência que me provou o contrário. Uma experiência de terror na roça, tão vívida e espantosa que até hoje sinto calafrios ao lembrar. E é essa história que vou contar agora. Tudo começou quando recebi uma carta. Sim, uma carta de papel, dessas que quase não existem mais. Vinda do interior de Minas Gerais. Era assinada por um homem chamado Vicente, que dizia ter ouvido falar do meu trabalho e precisava da minha ajuda. Vicente herdara uma propriedade rural, um sítio esquecido num vale afastado, um lugar que mal aparecia no mapa. Ele não era do ramo, trabalhava como publicitário na capital e não tinha ideia de como lidar com a roça. Queria apenas entender o que era aquela terra, se valia a pena manter o sítio ou vendê-lo, mas a carta trazia entrelinhas. Vicente mencionava que arrendatários haviam desistido de plantar ali, que o gado não prosperava, que havia estranhos boatos na região. Falava de um clima pesado, um silêncio opressor à noite, relatos de uma mulher misteriosa vista entre o milharal e um assobio finíssimo que ecoava nas madrugadas sem lua. Senti um arrepio de curiosidade, mas também de temor. Adorava estudar essas lendas, mas sempre de longe, protegido pela racionalidade urbana. Mesmo assim, decidi ir. Precisava saber se essa história se sustentava, se havia algo mais do que mera superstição. Organizei meus equipamentos: gravadores, câmeras, lanternas, cadernos, além de mantimentos e uma barraca, pois Vicente avisou que não havia luz elétrica nem conforto. Parti ao amanhecer, dirigindo por rodovias e depois por estradas de terra sinuosas, ladeadas por pastos ralos e vegetação seca, quase sem gente. Passei por um vilarejo minúsculo, onde perguntei sobre o sítio. As pessoas falavam pouco, alguns se benzendo, outros apenas desviando o olhar. Ninguém gostava daquele tema. Cheguei ao sítio no fim da tarde. O sol já descia atrás das colinas, cobrindo o cenário com um tom amarelado e melancólico. A casa, de pau a pique, tinha as paredes descascadas, um telhado de barro meio torto, janelas de madeira rachada. Ao redor, um terreiro coberto de mato, um curral vazio, um pequeno milharal de hastes secas e retorcidas, um riacho correndo baixo ao fundo. Parecia que a vida tinha abandonado aquele lugar. Vicente me esperava na varanda, sentado num banquinho instável. Ao me ver, levantou-se, agradecendo por ter atendido ao chamado. Mas seu sorriso era forçado, seus olhos inquietos. Entramos na casa, iluminando tudo com lanternas, pois não havia eletricidade. O cheiro de mofo e poeira impregnava o ar. Vicente havia limpado minimamente 2 cômodos. Num deles, montamos nossos sacos de dormir. Na cozinha velha, acendeu um fogareiro a gás para esquentar água para café. Jantamos algo simples: pão, queijo, um salame trazido da cidade. Enquanto mastigávamos, Vicente explicou melhor os problemas. Tentara arrendar a terra para um pequeno produtor, mas este desistiu após uma safra fracassada e relatos estranhos. Outro arrendatário tentara criar algumas cabeças de gado, mas os animais adoeceram sem explicação e ele fugiu, jurando ter visto uma mulher de branco vagando no curral à noite. O próprio Vicente, ao passar uns dias ali, ouvira assobios e, certa vez, julgou ver um vulto feminino no milharal. Estava apavorado, sem saber se era apenas superstição ou algo mais. Por isso me chamou. Esperava que eu, com minha experiência, encontrasse uma explicação lógica ou um modo de apaziguar o que quer que fosse. A noite caiu pesada. A lua estava em fase crescente, porém fraca, e as nuvens a encobriam. Deixamos a lamparina acesa na sala, apagamos as lanternas e ficamos em silêncio, ouvindo a escuridão. Por volta das 11 da noite,
O primeiro assobio se fez ouvir. Um som fino, irregular, que parecia vir do lado do curral. Senti um arrepio subir pela espinha. Vicente me olhou, pálido, enquanto eu me levantava devagar, aproximando-me da janela. Acostumando a vista ao escuro, vislumbrei uma sombra alta e magra parado no limite entre o terreiro e o milharal. Uma figura feminina, cabelos longos, vestido claro que refletia vagamente a luz das estrelas. Quando ergui a lamparina para ver melhor, a figura desapareceu, como se engolida pela noite. Vicente prendeu a respiração e só então percebi que meu coração batia acelerado. Não ousamos sair. Ficamos recolhidos, escutando passos suaves ao redor da casa, um risinho abafado que parecia zombar de nosso medo. Em certo momento, algo arranhou a parede de fora, provocando um som áspero que quase me fez gritar. Rezamos baixinho, pedimos calma. Antes da madrugada terminar, ouvimos um último assobio e silêncio total. Ao amanhecer, saímos para ver se havia algum vestígio. No milharal, algumas plantas estavam murchas como se drenadas. No chão, pegadas estranhas, não exatamente humanas, mas lembrando pés descalços com dedos longos e profundos. Uma sensação de maldade pairava no ar, invisível, mas presente em cada sussurro do vento. Decidi investigar o passado da propriedade. Fomos até a vila mais próxima, 1 hora de carro pela estradinha. Lá, num pequeno armazém, conversamos com um senhor idoso, chamado Benedito. Ao mencionar o sítio, ele se benzeu e contou uma história antiga. No tempo da escravidão, aquele vale pertencia a um fazendeiro cruel, que explorava trabalhadores sem piedade. Uma mulher, possivelmente uma escrava ou agregada, foi acusada de ajudar escravos a fugir, fornecendo comida e informações. O fazendeiro, ao descobrir, culpou-a pelas colheitas ruins e a acusou de feitiçaria, condenando-a sem julgamento. Matou-a e enterrou-a em segredo, sem reza, sem cruz, proibindo qualquer menção ao seu nome. Desde então a terra nunca mais prosperou, e a lenda diz que a alma da mulher vaga no vale, assombrando a noite, adoecendo o gado, murchando plantações e espalhando terror entre os incautos que ali se aventuram. Com esse relato, o quebra-cabeça se encaixava. A assombração era resultado da injustiça ancestral, um crime nunca reparado, uma dor enterrada com o corpo da moça anônima. Voltei ao sítio com Vicente, já determinados a tentar resolver o problema. Sabíamos que, em casos semelhantes que li em outros documentos folclóricos, o único jeito de libertar o espírito era reconhecer a injustiça, pedir perdão e dar um enterro digno. Precisávamos encontrar o corpo. Vasculhamos a área do milharal, pois o fenômeno parecia mais forte ali. Com paciência, procuramos sinais no chão. Num ponto, o solo era mais macio, a vegetação mais retorcida. Cavamos com as mãos e logo os dedos toparam com fragmentos de ossos. Um cheiro doce e enjoativo subiu. Encontramos também um pedaço de tecido apodrecido, um pente de madeira partido. O corpo da mulher estava ali, misturado à terra, sem cruz, sem nome. Senti um nó na garganta. Vicente estava pálido e suando. Recolhemos os ossos com cuidado, embrulhando-os num pano limpo. Precisávamos dar-lhe um sepultamento decente no cemitério da vila, com orações. Mas antes, faríamos um ritual simbólico naquela noite, pedindo perdão, mostrando os ossos à lua, mostrando que sabíamos do crime e que o condenávamos. Ao anoitecer, acendemos uma fogueira no terreiro. Dispusemos flores do campo, o pente encontrado, um punhado de terra do milharal e o pano com os ossos perto. Rezamos um Pai Nosso, uma Ave Maria, pedimos que Deus e os ancestrais compreendessem que queríamos fazer as pazes com o passado. Falamos em voz alta. Sabemos que você foi morta injustamente. Sentimos sua dor. Em nome dos vivos, pedimos perdão. Daremos a você um enterro digno. Não permitiremos que sua memória desapareça. Enquanto pronunciávamos essas palavras, o vento uivou, levantando faíscas da fogueira. De repente, a mulher surgiu novamente, parada a poucos metros, seu rosto iluminado pela luz do fogo. Dessa vez, não havia ódio em seu olhar, mas uma tristeza profunda, um cansaço secular. Ela inclinou levemente a cabeça, como quem agradece, e sua imagem começou a desaparecer, dissipando-se com o vento, sem assobio, sem riso,
Na manhã seguinte, partimos para a vila com um embrulho de ossos. O padre, homem simples, mas sensível, ouviu nossa história e não julgou. Realizamos um enterro anônimo, com uma cruz de madeira e rezas humildes. Deixamos flores e pedimos paz àquela alma. Ao voltar ao sítio, o clima já era outro. Não ouvimos mais assobios, não sentimos a opressão noturna. A terra parecia respirar mais leve. Vicente suspirou de alívio, dizendo que agora poderia tentar algo naquela terra. Quem sabe plantar algo simples com respeito. Eu, por minha vez, fiquei mais alguns dias registrando tudo. Na última noite, sentei no alpendre sob as estrelas, respirando o ar da roça sem temor. Nenhum vulto, nenhum arranhão na parede, nenhum riso. Apenas o som do riacho ao longe e o canto de um pássaro noturno. Senti uma gratidão estranha, como se tivesse participado de um ato de reconciliação entre o presente e o passado, entre vivos e mortos, entre a superfície visível da terra e suas raízes mais profundas. Voltei para a cidade com um acervo de anotações e sensações impossíveis de descrever plenamente. Diante da minha experiência, entendi que o terror na roça pode ser muito mais do que histórias de assombramento contadas para assustar crianças ou viajantes incautos. Às vezes, é a voz do passado clamando por justiça, pedindo reconhecimento da dor. A terra não esquece crimes, não apaga injustiças apenas com o passar do tempo. Se ninguém honra os mortos, se ninguém admite o erro, a memória fermenta no solo e se manifesta em formas aterradoras. Hoje, quando reexponho meus relatórios de campo ou contos folclóricos, encaro as narrativas de assombração com novo respeito. Não são apenas metáforas, são feridas abertas, gritos do passado esperando escuta. No caso do sítio das Angolas, a mulher de branco, antes um vulto de terror, tornou-se um símbolo da necessidade de corrigir uma injustiça ancestral. Ao oferecer-lhe um enterro digno e pedir perdão, transformamos o horror em paz, a maldição em liberdade. A roça, com sua aparente placidez, também é palco de dramas antigos, e cabe a quem se aproxima com coragem e empatia tentar apaziguá-los, transformando o terror em lição e a memória em entendimento.